Bom, é um tema que eu gosto bastante. É um tema bem complexo, que é bruto ou banhado. Teminha complexo, rapaz. Melhorou o áudio, né? Então, vamos embora. Gente, bruto ou banhado? Depende. Você deu meu recado, vamos diretamente pro conteúdo. Depende muito, tá? O banho na visão de muitas pessoas. O banho da China, por questões práticas, e eu concordo com muitas pessoas que têm essa visão, tá? Porém, o mercado deu uma grande mudada, é que o banho da China não presta. Eu vou explicar o porquê. A China nunca foi especialista em banho. O país chinês nunca foi especialista em banho, apesar de 95% ou mais da mercadoria importada que é consumida dentro do Brasil vem da China, tá? A maioria sempre trabalhou com peças no bruto. Ponto. Peças no bruto. A maioria sempre trabalhou com peças no bruto. Então não tem esse costume de trabalhar com peças banhadas. Deixa eu confirmar aqui de novo a parte do áudio, que eu tô um pouco cabreiro com esse áudio. Quem tá aqui no exterior. Ah, agora foi. Agora foi. Ago agora agora tá rodando. Então vocês estão ouvindo bem o áudio aí, né? Melhorou agora, show de bola. Então, a China nunca foi especialista em banho, tá? A China nunca foi especialista em banho, então é muito óbvio que isso ia acontecer. Porém, hã, tem várias empresas na 25 de março que trabalham com peças de banhadas, que na verdade não são banhadas, são pintadas. Então essa visão que vocês têm referente a o banho da China não presta, vocês têm uma visão muito clara, tá, muito clara e tem o porquê. E concordo 100% com vocês. Só que a China é um país muito grande, né, gente. É a mesma coisa que falar que o banco que eu comprei uma peça, uma mercadoria de uma empresa brasileira e falar assim: "Ó, esse banho é muito ruim". Aí eu pegar e generalizar: "Ó, o banho do Brasil é horrível". Não tem como, tá. Então, durante muito tempo, as empresas, principalmente as empresas baratinhas, vendem peças banhadas, só que não são banhadas, são pintadas. Então, realmente essa visão, faz sentido. Só que o mercado mudou, o mercado mudou. A China, algumas empresas da China começou a se especializar no banho, porque observou que há uma demanda muito grande do mercado brasileiro referente a banho. Então, primeiro eu vou falar sobre o banho da China e a visão, e eu vou explicar o porquê que isso é importante para o seu negócio, tá? Então, o mercado, ele tem uma necessidade muito grande de mais peças de banhadas de qualidade. Então, alguns chineses começou a se coçar para poder fazer um banho de qualidade, porque sempre teve. Sabe a Pandora? A fábrica da Pandora é da China. Sabe a Swarovski? A fábrica da Swarovski é aqui na China. Então a China sempre teve, na verdade, um banho bom. Só que as empresas que faziam, as importadoras que compram a mercadoria da China, que compravam a mercadoria da China e vendia no Brasil no atacado, escolhia a mercadoria barata pelo preço. Foi o tema que eu falei ontem. O tema que eu falei ontem sobre qualidade. Existe Ns e Ns qualidade, né. Tem empresas que tem distribuidores no Brasil que tá focado em uma coisa, em preço e não em qualidade. E chinês, eu até ensinei uma frase ontem que é "Ifan Chen Fan Ho", que o chinês trabalha muito dessa forma. "Cara, se você quer preço, eu vou te dar preço, eu vou te dar preço, mas você também vai levar, né, o produto mediante ao preço que você tá pagando. Você não quer pagar, 50 centavos num produto, quer levar um produto de 5, não tem como. Então, o mercado foi um pouco foi eu não vou dizer sujado, eu ia falar a palavra sujada, mas o mercado ele foi um pouco prejudicado por conta de algumas empresas brasileiras, né, distribuidores de semijoias, que sempre focou em peças baratas e vendia peças baratas, mas a China sempre trabalhou com peças de qualidade, como que eu acabei de mencionar. As grandes marcas, eu não sei se você sabia, mas as grandes marcas do mundo estão aqui na China, fabricando aqui na China. A Sony tá aqui na China, a Apple saiu inclusive recentemente uma alguns vídeos bem conturbosos aí no Brasil sobre a fábrica da Apple aqui na China. A Apple tá aqui na China. Então, a visão do banho da China que muitas pessoas têm, tem fundamento, porque já comprou mercadoria chinesa de distribuidores aí no Brasil com banho ruim, então faz sentido. Porém, existe uma outra verdade também, que tem empresas na China que trabalham com banho bom.
Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu vou dar um exemplo da Xingu, mas eu conheço outras empresas. A Xingu, eu por ser brasileiro, quando nós começamos a trabalhar com banho, a primeira coisa que eu falei pro Dai, que inclusive eu vou começar a trazer ele nas lives, que é o seguinte: precisamos ter um banho de qualidade. E o banho que nós desenvolvemos não foi um banho que, do nada, eu virei um especialista em banho, técnico em banho e desenvolvi. Não, eu já contei essa história, mas muito tempo atrás. Quem nos ajudou a desenvolver o banho da China foi justamente vocês. Não vocês aqui, né? Mas os nossos clientes. Tem um cliente brasileiro, que é o segundo ponto que eu vou colocar aqui, tá? Tem um cliente brasileiro que ele tem fábrica no Brasil. Tem várias, mas eu vou falar um específico que nos ajudou a desenvolver o banho. Ele tem fábrica no Brasil de banho. Ele começou a notar que em 2017, né, a mercadoria dele estava ficando muito cara, se ele banhasse no Brasil. Comprar no bruto e mandar banhar no Brasil, que é um ponto que eu vou falar. O banho da China, banho no bruto e banho, peças no bruto, peça banhada, o que que é melhor? É nesse ponto que nós vamos estar falando, tá? Então, ele começou a observar que o custo dele tá ficando muito alto. A mão de obra no Brasil é cara, mesmo ele tendo fábrica, tá? A mão de obra no Brasil é cara, né? O ouro estava ficando mais caro, o material, a matéria-prima tá ficando caro. Toda a dificuldade que uma empresa de banho tem, quem tem banho no Brasil sabe, que tem aqueles fiscais que vai lá ver aquela parte da água que não pode devolver para a natureza, se a água não estiver limpa, ou seja, ter tirado toda a química. Todo esse custo que a empresa de banho tem, quando ia colocar quando ia colocar no bom dia, Marli. Marli, me dá um feedback. O rastreador tinha falado que o áudio estava ruim. Me dá um feedback se o áudio tá bom, por gentileza. Gente que tá aqui ao vivo, aqui ouvindo o áudio por esse microfone, comenta aqui para mim se o áudio tá bom ou se tá ruim, tá? Me dá um feedback aí, por favor. Então essas empresas começaram a falar que o custo tá ficando muito alto. Então, esse tipo de empresa que nos ajudou a desenvolver o banho. Nós demoramos mais de 1 ano para poder chegar no banho que nós temos hoje. Na qualidade, na tonalidade, na durabilidade, na quantidade de ouro que tem. Então, hoje, além da Xinjialo, tem outras empresas na China que têm bom banho. Que quando vai banhar a peça, banha com banho de qualidade. Mas eu tenho um cliente que vem pra gente, aqui no Instagram o áudio tá bom. Aqui tá ótimo. Obrigado, Marli. Obrigado pelo feedback. Obrigado também, Cleiton. Valeu. Então, hoje tem muitas empresas na China que observou que essa dependência do banho, né, ficou cada vez maior. A dependência do banho ficou cada vez maior, cada vez maior. Então as empresas ficam começando a focar numa qualidade melhor. Então, banho da China na visão de algumas pessoas, tá? O banho é ruim da China. E vocês têm um histórico para isso. Tudo bem. Agora, muda um pouco essa visão. Por quê? Como que eu acabei de explicar, tem fábricas na China que dão banho. Cara, a melhor referência que eu posso dar para vocês é banho bom, no caso. A melhor referência que eu posso dar para vocês é a Pandora e a Swarovski, empresas mundialmente conhecidas. E já sai da China banhada. Já sai da China banhada, tá? Por que tem empresa no Brasil que tem banho na China, que tem banho no Brasil e compra banhado? Vou repetir. É o próximo tópico que eu vou passar agora. Então, o banho da China, na visão de muitas pessoas no Brasil, é um banho ruim. Por quê? Que muitos distribuidores no Brasil, antigamente, só trabalhava com peças baratinhas, peças pintadas, que nem banho era, tá? Então faz sentido ter essa situação. Segundo, hoje em dia, tem muitas empresas na China, exceto a Xinjialo, que tem um banho interessante, que tem um banho bom. Então, é essa visão que as pessoas que continuam preconceituosas com banho tá pagando mais caro no Brasil. Eu vou explicar o porquê. Por que que empresas que são distribuidoras de semijoias no Brasil, que tem banho no Brasil, que presta serviço de galvanoplastia no Brasil, banha na China? Já se perguntaram isso? Talvez você nem sabia, né? Então, eu vou te afirmar. Existe empresas no Brasil, que são distribuidoras de semijoias, que tem uma estrutura de banho no Brasil, ou seja, ela tem fábrica de banho, presta serviço de galvanoplastia, banha para outras pessoas, mas a própria mercadoria dela, que ela compra da China, ela já compra banhada. Eu não posso falar nome, gente, porque nós estamos no mercado
e precisamos ser íntegros, né, eu não vou citar nomes, tá, mas eu conheço algumas, inclusive clientes meus. Por quê? Muito simples, muito simples. O banho na China é muito mais barato. É gritantemente barato, gritantemente barato. Acredita muito em mim não, vai lá no site da Shein Jewelry, vê o preço do banhado, pede o catálogo das vendedoras pra quem nunca fez isso e compara com o preço no bruto. Preço no bruto, vou dar um exemplo, 10, ponto de padaria, banhado 12. Qual é o tipo de peça? É um colar que pesa 7 gramas. Aonde um colar de 7 gramas vai custar de banho R$2, R$3? Nunca no Brasil. Mas por que, Léo, essa discrepância? Porque se ouro é ouro. Ouro é ouro aqui, ouro é o ouro na China é o ouro do Brasil. O preço do ouro é tabelado. Por que o custo do banho da China é bem mais barato que o custo do banho no Brasil? Bom, existem alguns fatores. Eu vou citar alguns fatores que conheço, tá? Fator número 1, mão de obra. O custo da mão de obra no Brasil é bem mais caro do que no custo de mão de obra da China. O custo de mão de obra do Brasil é bem mais caro do que o custo de mão de obra da China. O salário do Brasil, os impostos no Brasil, as dificuldades que o Brasil tem é mais complicado que na China. Teve uma vez, eu estava em Limeira, na fábrica de um cliente meu, desse cliente que compra banhado na China. Dos, né? Ele tem fábrica de banho. Ele presta serviço de galvanoplastia para outras empresas. Eu estava na fábrica dele, em Limeira, e eu estava olhando a dificuldade, a estrutura que era, uma estrutura gigantesca, tá? Uma estrutura grande, tá? Gigantesca eu exagerei um pouquinho. Uma estrutura grande. Aí conhecendo o processo eu não entendo nada de banho, gente, assim, tecnicamente falando, tá? Eu entendo do básico, mas tecnicamente falando, igual uma pessoa que tem fábrica de banho, eu não entendo. Aí eu vi lá aí teve uma parte da fábrica que me chamou a atenção, que tinha uma espécie de caixa d'água, até chamei de caixa d'água. Nossa, quanta caixa d'água você tem aqui? Que caixa d'água o quê, cara? Isso daqui é o setor de tratamento de água. Eu, como assim? Léo, para você banhar uma peça, você banha num tanque, onde você tem a água, nesse tanque, e nesse tanque tem os produtos químicos e tem o ouro. Quando você acaba de banhar a peça, a água fica. Eu tô contando bem superficial, tá, gente? Eu não sei os nomes técnicos, então eu vou falar nomes fáceis que vocês possam entender. Tanque, dentro do tanque tem água, dentro dessa água tem produtos químicos, né? E dentro da água também tem o ouro, que o ouro é diluído. Entendeu? Esse é o processo. Falando para um leigo entender. Eu também sou um pouco leigo. Quando você acaba de banhar, essa água não presta. Você tem que jogar fora. Eles chamam de voltar para a natureza, ou seja, joga no esgoto e o esgoto automaticamente, né, tem o seu caminho lá. Só que você não pode jogar essa água, descartar essa água, vamos falar assim, sem antes você tratá-la. Tirar toda a química que você depositou nela. Isso eles chamam de tratamento dessa água e é um pouco complexo. Para quem tem fábrica de banho, para quem tem uma mini galvanoplastia, ou seja, uma fábrica bem pequenininha, não tem tanta dor de cabeça com essa água. Agora, quem tem uma fábrica consideravelmente grande, é uma dor de cabeça gigantesca. É complexo. É complexo. E isso dá uma dor de cabeça, rapaz. Isso custa. É caro. E fora os fiscais que vão lá te multar, falar que você tem uma dor, você fez errado. Então é uma corda bamba. Eu tenho um outro amigo meu que lá do Rio Grande do Sul, que lá no Rio Grande do Sul também tem muita fábrica de banho, na cidade de Guaporé, e fala a mesma coisa. E tudo esses custos, eles têm que colocar no preço deles. Por isso que a mão de obra no Brasil é cara. Você vê que a mão de obra no Brasil é 2,5. Para quem já está acostumado a banhar, sabe que é bem caro, 3, né? Quanto que é o milésimo? Ah, dependendo do milésimo que você coloca, você tem que colocar mais 2,5, mais 3. É bem caro. Então, um dos motivos, tá, por que o banho do Brasil é caro, é esse. Segundo motivo, pela minha experiência, pelo que eu observei, é o que a maioria dos meus clientes, você já é meu cliente da Shein Jewelry, você vai começar a entender agora sobre milésimos e microns, que vocês tanto perguntam. Microns e milésimos. Gente, tô contando tudo isso aqui. Olha só, presta bem atenção. Olha, eu tô entregando ouro. Eu não sei por que eu tô entregando esses conteúdos assim, abertamente na internet. O tema da live é bruto ou banhado, qual é a melhor opção para mim? Depende.
E quando eu terminar a próxima explicação, você vai entender o porquê. Primeiro você tem que entender o porquê que é caro. Para que você, no futuro, faça igual essas empresas que têm um banho na China. Perdão, tem banho no Brasil e compra banhado e compra banhado na China. Por quê? Tô explicando isso. Eu falo que as minhas lives eu entrego ouro. Imagina meus treinamentos. Imagina meus alunos. Na minha live eu entrego todo o ouro. Eu tô contando segredo daqui. Segredos que o pessoal que já é fabricante guarda em 7 chaves. Então, no mínimo, eu mereço um like. Qual o valor do MO de vocês? MO? Milésimos? Vou chegar nesse ponto aqui. Bom dia, Thaís. Tudo bem, querido? Vou chegar nesse ponto aí, tá? Gente, por que eles que têm fábrica no Brasil compram banha na China, tá? Microns e milésimos. Microns. Ara banhada. Imagina que isso aqui é uma peça lisa. É uma mandala lisa. Imagina isso aqui. É toda lisa. Microns trabalha por área banhada, a mão de obra. Aqui não se calcula por mão de obra igual no Brasil. Eu vou explicar agora, Marli. Aqui não se calcula igual no Brasil. Porque aqui não trabalha por milésimos, trabalha por microns. Microns, área banhada. Milésimos, peso. Qual é o peso desse produto? 5 gramas. Vai pegar 5 gramas, vai dividir pela quantidade, o valor do ouro do dia e vezes a mão de obra. Mais ou menos isso é a fórmula que é, né? Aí você imagina você banhar uma peça de 10 gramas. Esses colares grandes, imagina o custo que é. Ainda mais colar e pulseira. Anel, então nem se fala, né? Imagina só. Já o micron não tem esse problema. Porque o custo do micron, né, é por área banhada e não por peso. Ou seja, você pega essa mandala aqui, que eu transformei ela agora toda cravejada, eu usei o exemplo se ela fosse lisa, agora ela é toda cravejada. Isso aqui é uma mandala, toda cravejada. Pedra pega banho, gente? O bom da Marli é que a Marli tá fazendo perguntas aqui que ela entende de banho. Então ela vai começar a entender, ela vai entender um pouco mais. Se você não entende de banho, você vai entender mais hoje. Pedra pega banho, gente? Marli, pedra pega banho? Se banha pedra? O banho é caro demais no Brasil. Se banha pedra? Não. Já vou afirmar pra vocês, banho não se banha. Pedra não se banha, desculpa. Pedra não se banha. Marli já respondeu aqui, ó. Pedra não pega banho. Não se banha pedra. Se não se banha pedra, por que uma das formas de se banhar é por peso no Brasil, para se calcular banho? É por peso. Ah, mas Léo, eu já sei. A minha fábrica de banho tira o peso da pedra. Desconta mesmo? Tem certeza? Não vou generalizar, mas muitas fábricas não descontam. Então você imagina essa mandala. Eu vou trocar a mandala agora. Essa daqui. Essa mandala, ela tem um peso de 10 gramas. 60% desse peso é pedra. Só pesar para custar o banho. Só pesa para custar o banho. Falei que ela entende? Pela pergunta eu já consigo entender. Eu já consigo imaginar. Eu já consigo ver que a pessoa entende. Hoje eu comecei a live mais cedo, gente. Hoje eu comecei a live um pouquinho mais cedo. Imagina. Só serve para poder ficar mais caro. Então, o micro não tem esse problema. Se uma peça como essa daqui, toda cravejada, não pega banho aqui, vai pegar banho aonde? Só no metal. Por isso que as peças pesadas são. Não tem comparação. O banho no Brasil de uma peça pesada. Uma peça como essa de 7 gramas, você botando 10 milésimos. Eu não sei de cabeça, gente, mas eu vou chutar aqui. Se o banho dela custaria R$20 no Brasil, na China custaria 5. Léo, você não errou, não? Não. Se uma peça de 7 gramas, toda cravejada, se o banho no Brasil custasse 20, aqui na China ia custar 5. Entendeu? Porque microns
Milésimos. Vai pegar isso aqui e vai colocar na balança. O cara da fábrica na tua frente vai fazer o cálculo para você. Se você for conhecedor, agora você está conhecendo, fala para ele, eu desconto o peso da pedra. Se você nunca fez isso, faça. Desconto o peso da pedra. Qual vai ser o desconto que você vai dar? Porque essa pedra aqui, essa peça é toda cravejada. Aí ele vai descontar um pouquinho lá. O certo é descontar numa média de 60%, tá? Aí ele vai descontar o peso. Se pesa 10 gramas, ele tem que calcular 6 gramas. Na verdade, ele teria que calcular 40 gramas, né? 4 gramas, desculpa, tá? Então, essa é a matemática correta. Por isso, um dos motivos de ser mais barato é o custo do banho. Milésimos versus microns, tá? Microns é por área banhada. Léo, e como que eu faço para poder fazer uma pergunta muito comum? Como que eu faço para poder saber quantos microns tem, quantos milésimos tem uma peça da Steel Jewelry, por exemplo? Qualquer peça, qualquer fábrica que você for comprar, não tem essa comparação. Os químicos, os profissionais do banho, já falaram sobre isso. Não tem como transformar milésimos em microns, para fazer cálculo. É impossível, tá? Não dá. Segundo eles. Então não tem como. Eu falar para você, por exemplo, a minha peça é 0,30. 0,30, gente, 0,30 é a camada de ouro que a Pandora, por exemplo, coloca em algumas peças, tá? Então, para você ver que é bastante ouro, é bastante ouro. Então, 0,30, eu tenho peça de 0,15, 0,20, 0,30, varia aí, tá? Dependendo da peça, a gente coloca mais micro, dependendo da peça, a gente coloca menos. 4 camadas de ouro, tá? É a quantidade de microns que nós colocamos. Mas aqui eu não estou falando da Steam Jelly, tá? Aqui é a live do Léo, tô ensinando a você. Principalmente se você for comprar no bruto aí no Brasil, para você já começar a ter um pouco mais de malícia. Mas o tema da live é bruto ou banhado, vale a pena? Qual é a melhor opção? Você já entendeu que empresas no Brasil que têm fábricas de banho compram banhado na China. A pergunta é por quê? Eu acabei de te explicar agora. O custo é bem mais barato. Então isso prova que o banho da China é bom. E muito bom, por sinal. Obrigado. Tá? O banho da China é bom e muito bom, obrigado. Se fosse ruim, a gente não teria tantas. A nossa taxa, vou trazer a Steam de por exemplo, nossa taxa de recompra é muito alta. É grande. É alta, não, é grande. Você pode melhorar, mas é grande. A taxa de estorno que a gente dá garantia de 1 ano no banho é bem baixa, comparado pela quantidade de peças que nós vendemos. Nossa, eu sempre paguei no peso. Aí, Thaís, depois você me paga um café, tá? Entendeu? Aí vem a segunda parte. Agora eu já expliquei essa parte do que microns, milésimos e etc. Por que algumas importadoras compram no bruto? Agora eu vou responder a sua pergunta. Qual é a melhor opção? Banhado ou bruto? As importadoras compram no bruto, gente, por uma crença brasileira, tá? Um dos motivos é a crença brasileira, porque o banho da China é ruim. E a segunda é a tonalidade. Aí não tem como. Aí não tem como brigar. Eu sempre falo para as pessoas: se você já tem uma situação de tonalidade, você já está no mercado há bastante tempo, a sua cliente está acostumada com o ouro vermelhado, o ouro esverdeado, champanhe, sabe? Essa tonalidade, compra no Brasil. Perdão, banha no Brasil. Contra a tonalidade não tem como discutir. Quando a cliente vem sentar comigo e falar, eu compro no bruto porque eu tenho medo do banho da China, aí eu apresento essa live aqui ou eu mesmo converso com a pessoa. Agora, quando a pessoa fala para mim, eu compro no bruto por conta de tonalidade, eu falo, continua banhando no Brasil. Porque tonalidade é muito particular. Pô, raciocina comigo. Sudeste. Qual é a tonalidade do Sudeste? Champanhe. Aí você vai lá, mas por perto do Nordeste, é um pouco mais amarelado. Você vai para o Sul, ouro 18. Cara, cada região do Brasil é uma tonalidade diferente. E tem em São Paulo que você vai no The Office, você encontra fábricas, você encontra empresas lá no The Office com 5 banhos diferentes. O próprio prédio do The Office, 5 tonalidades diferentes. Cara, que doideira, velho. Isso aqui tá errado. Não tá errado. É o mercado. Na região X é uma tonalidade, na região Y é uma tonalidade. Qual é a tonalidade da cor que, por exemplo, na nossa empresa nós decidimos a utilizar? Ouro. Qual é a cor do ouro, gente? Ouro é ouro. Ouro 18. Ouro 18. É a tonalidade que nós trabalhamos. É ouro 18.
Tem nada de errado. Quem trabalha com uma peça mais avermelhada, mais esverdeada, champanhe, bababá, bababá. Ouro 18. Se você pegar uma peça da nossa empresa, colocar do lado de uma aliança de ouro maciço, você vai ver. Tonalidade é idêntica. Dependendo do ouro, dependendo da peça nossa, é idêntica. Teve um cliente meu que falou, Léo, eu tenho uma aliança da HST. Uma das empresas que trabalha que tem uma das maiores qualidades que tem de joias do Brasil, HST. Quem já ouviu falar sabe. Pegou uma peça nossa, uma meia aliança nossa e a aliança dela, botou do lado, ela tirou foto. Olha aqui, idêntica. Aqui nós modelamos o ouro de on, tonalidade da Vivara. Ó, a Imp tá falando. A Xingu é completa. Obrigado, Renato, pelo comentário. Depende da região, pois existe lugar que, como dizem, a maré é demais, as peças, ou seja, escurece muito mais rápido. Agora não tô nem falando de qualidade, tô falando mais da tonalidade. Falando mais da tonalidade. Então, sobre esse detalhe de tonalidade, gente, é indiscutível. Indiscutível. Se você tem a parte de tonalidade, escolhe a sua tonalidade. Compra no bruto. Por que algumas importadoras compram no bruto? Por conta desse detalhe. Não é nem porque as importadoras de fato, que já compram da China há muito tempo, a maioria delas já observaram que comprar banhado é muito mais jogo do que comprar no bruto. Falando de custo. Agora, não pode perder mercado. Tonalidade é uma coisa que não dá para discutir. Tonalidade é uma coisa que nem tenta discutir, gente. Nem tenta. Tonalidade é complexo. Se você já tem a tua clientela está acostumada com uma tonalidade, continua com essa tonalidade. Compra no bruto. Compra no Brasil no bruto, compra na China no bruto. Não me faça igual várias empresas que eu conheço lá no The Office. Você chega lá, você chega no showroom, você não sabe se você tá... É um carnaval de cor. Eu já vi, gente. Eu já vi. É um carnaval de cor. Só fujam do verde. O vermelho é mais acobreado. É um carnaval de cor. Então, ó, a cor de vocês é mais escura, né? Não, a nossa cor é ouro 18. Ao contrário, é mais clara. É mais clara do que o champanhe. Ah, não. Se for comparar com o champanhe, é mais escuro. É ouro 18. Entendeu? Agora, compensa comprar no bruto? Agora vem a questão. Eu vou responder uma pergunta que é o tema dessa live. Bruto ou banhado? Qual é a melhor opção? Resposta: depende. Depende do momento que você tá. Por quê? Eu tô vendo uma pessoa aqui, ó, a Imp Joias. Especialista em banho. Endrigo, o nome dele. Você sabe quais são os problemas que quem compra no bruto enfrenta? Você tem estrutura para poder suportar esses problemas? Eu vou falar de um mais comum. Queda de pedra. Caiu a pedra. Você sabe colar? Você sabe cravejar? Sabe onde compra pedra? Você foi lá, viu um vídeo no YouTube de algumas empresas aí, de algumas pessoas no Brasil fazendo vídeos sobre compra no bruto. Porque comprar no bruto e mandar banhar é mais barato do que você comprar banhado. Dependendo do caso, sim, tá certo. Aí você compra no bruto. Compra 5 de cada. Manda banhar. Aí o dono da fábrica lá fala, ó, caiu a pedra. Que lindo. Tu perdeu a peça, queridão, né? Queridão, perdeu. E aí? Você não sabe cravejar? O dono a fábrica de banho não faz serviço para você? Você não sabe onde comprar pedra? O teu fornecedor não te mandou pedra? E aí? Lindona, perdeu a peça. Bruto ou banhado? Depende. Depende. Não existe uma resposta exata para isso. Depende. O bruto ou banhado? Depende. Se você tem estrutura para isso, compra no bruto. E tem outro detalhe. Não necessariamente quem compra no bruto e manda banhar paga 3 milésimos de mão de obra por grama. Ó, outro comentário aqui, ó. Entende? Eu tô nas duas plataformas, não vou falar o nome que elas são ciumentas. Se eu falo o nome de uma plataforma X, é por isso que eu chamo de 01 e 02. Se eu chamo 01 de 02, aí aqui a audiência cai. Se eu chamo aqui, aí aqui a audiência cai. Então por isso que eu não falo, tá? Então, gente, a pergunta do milhão. Depende, você precisa se perguntar, se você comprar no bruto, primeiro, você sabe de banho? Você tem uma fábrica de banho que você vai mandar banhar? Essa fábrica de banho você confia? Igual comentário aqui, ó.
Se você mandar banhar 5 milésimos, eles vão dar 5 milésimos? Porque a maioria não dá. Não, eu não vou generalizar, desculpa. Retiro o que eu disse. Porque muitos não dão. Relatos de clientes meus. Se você comprar no bruto, mandar banhar e a pedra cair, essa fábrica que banhou para você, ela consegue recravar para você? O fornecedor que... Olha quantas perguntas, eu vou deixar vocês malucos. O fornecedor que você comprou no bruto, ele tem pedra extra? Ele manda pedra para você? Antes de você tomar a decisão se que bruto é a melhor opção do mundo, você tem que se fazer essa pergunta, velho. Vale a pena comprar banhado, sem verniz, e reforçar o banho quando chegar no Brasil. A pedra, quando cai, tem que remover o verniz se for para... Olha essa afirmação que essa menina... Eu acho que é uma menina aqui. Fábrica, né, da NET. Vale a pena comprar banhado sem verniz. Depende do verniz, tá? Reforçar o banho quando chegar no Brasil. Se cair pedra, você tem que tirar o verniz. Ou seja, tem que tirar... É isso que ela falou? Se cair pedra, a pedra cai quando tem que remover o verniz. Não exatamente. Agora eu li o teu comentário direito. Não exatamente. Não exatamente. Eu posso te afirmar isso que não é exatamente. Provavelmente isso deve ter acontecido com você. Eu tenho vários clientes que compram no bruto que a pedra cai no processo do banho. É na hora que a pedra cai no processo do banho. Se a pedra não for bem calibrada, e se ela não for bem cravejada, ela cai no processo do banho, não é na hora de retirar o verniz. Desengraxa na hora que vai desengraxar. Na hora que vai... No processo do banho, gente. Ou seja, no processo do banho. Tá? Então, não necessariamente. Isso que você colocou aqui. Faz sentido o que você disse, mas não necessariamente. Durante o processo do banho, a pedra cai. Se caiu, e aí? Como é que vai fazer? Entende? Essa é a pergunta que você tem que se dizer. Então não é... Eu não vou falar aqui pra você que vale a pena comprar no bruto ou vale a pena comprar no banho. Banhado. Depende do momento que você tá. Se você tem esse conhecimento, compra no bruto. Aí tem um outro detalhe. Se você já tem um conhecimento de fornecedores aonde esse fornecedor tem banhagem no bruto, eu vou usar o exemplo aqui da Xingu, da empresa que eu trabalho, da minha empresa aqui, peças de acima de 4 gramas não vale a pena comprar no bruto. Quando você faz a comparação do ouro, do custo do banho no Brasil, comparação do ouro não, do custo do banho do Brasil e do custo do banho da China. Cara, assunto de banho é muito complexo. É muito complexo. O banho é níquel free? Depende. Tem empresas que tem níquel free, tem empresas que não. Aqui na nossa empresa, por exemplo, é níquel free. Então, gente, peças pesadas não vale a pena. Imagina um colar de 15 gramas. Na nossa empresa, a gente tem vários colares de grandão, sabe? Aqueles colares bem puxados. Imagina. Colar de 15 gramas. Tu vai mandar banhar, olha o custo do banho. Aí tu vai comprar banhado. É irrisório o preço. Entende? Peças acima de 4 gramas não vale a pena a comparação. Peças abaixo disso, por conta da tonalidade, vale a pena. Tô entregando ouro aqui. Não era nem pra eu estar falando isso, gente. Entendeu? Então, compensa comprar no bruto? Depende também. Se for uma peça bem levinha, vale a pena, 4 gramas. Por que eu fiz esse cálculo? Porque eu já fiz esse cálculo. Eu tenho esse cliente que é o dono de fábrica, já fez esse cálculo. Eu tenho outro cliente do Rio Grande do Sul que ele não tem fábrica de banho, mas ele é sócio lá, ele tem uma parceria lá com o cara do banho. Ele já falou: Léo, você pode reparar no meu pedido. Peças grandes, eu compro banhado. Peças pequenas, eu compro no bruto. E as peças pequenas eu vendo no bruto. As peças pesadas eu vendo banhada. Ele revende, ele é atacadista. Entende? Então, mais uma vez, depende. Tudo depende. Revisando, gente, o banho da China, na visão de muitas pessoas, é ruim. Por quê? Porque a maioria de vocês tiveram experiências de comprar peças de importadores, peças banhadas, peças pintadas e não banhadas. Muitas empresas, para quem chegou na live agora, o primeiro tema foi esse. Muitas empresas distribuidoras no Brasil estão ligadas a preço e não a qualidade. Ou seja, vem aqui na China e discute centavos. E quando leva a peça para o Brasil, não leva a peça banhada, leva a peça pintada. Então, por isso que um dos motivos de o banho da China ser mal falado aí no Brasil. Porque comparavam peças
pintadas, não são peças banhadas. A prova viva aqui, ó, porque a China tem um banho bom, que a fábrica da Pandora é na China. Tô falando da Pandora, uma das maiores marcas do planeta Terra. Se a China não tivesse qualidade de banho, a diferença é que as empresas antigamente no Brasil que levavam peças banhadas para o Brasil, não levava peças banhadas, levava peças pintadas. Então o nome China, banho China, ficou muito mal falado por conta disso. E vocês têm razão. Porque realmente as peças que tinham no Brasil banhadas da China não era banhada, era pintada. Então tem se faz sentido. Só que não é mais a realidade. Tem muitas empresas na China que investem muito na qualidade do banho. A Xinjiang, por exemplo, tá? O próximo tópico que eu falei, por que o banho da China não tem qualidade, acabei de explicar. Por que as empresas que têm fábrica de banho no Brasil compram banhado da China? Foi o terceiro tópico. Porque vale muito a pena comprar banhado da China. Senão, essas empresas que têm fábrica na China não comprariam banhado. Bom dia, Léo. Que bom esse horário dá pra assistir, mas já tá acabando. Já tô quase uma hora aqui, gente. Projeto 747. 747. Todos os dias, até o dia 15, que vai ser o dia da nossa aula única. 74. Em falar em aula única, aproveitar que a audiência está grande, você já pegou o seu convite? Depois não vai dizer que você não estava sabendo. É gratuito. Vai no link agora aqui da bio, clica lá e se cadastra e pega o seu convite gratuito. E você que está aqui no YouTube, clica agora aqui. Eu falei o nome da plataforma. Nossa, eu não posso falar o nome na live. Eles cortam a audiência rapidinho. Você que não pegou, clica agora e vai lá e pega o seu convite, que no dia 15, às 8 horas, em ponto, eu vou dar uma aula única. O tema da aula vai ser como você fazer 12 mil reais em 30 dias. Eu já passei desse valor, mensalmente com semijóias. Tenho vários alunos e alunas que fazem esse valor e já passaram desse valor, e eu tenho vários clientes que fazem mais do que isso. Então, eu vou ensinar o passo a passo. E vou trazer técnicas de marketing digital, como que eu e meu time fazemos para poder faturar mais de R$500 mil todo santo mês vendendo semijóias usando a internet. Eu vou ensinar sobre isso também. Então pega o seu convite agora gratuitamente. Clica no link, pega o seu convite porque vai ser uma aula top, tá? Por que algumas empresas que têm fábrica no Brasil compram banhado na China? Por que o banho da China é bom? Se fosse ruim, elas não compravam banhado. Porque elas entendem de banho. Entenda, eu estou falando de empresas, eu vou repetir, que eu acho que vocês não entenderam. Empresas em Limeira tem uma galvanoplastia, presta serviço de galvanoplastia para outras pessoas em Limeira. São revendedoras, são distribuidoras de semijóias, ou seja, revende semijóias no atacado. Compram banhado na China. Se tem banho, é mais sentido fazer. Não, porque o custo da China é bem mais barato. Tá? Por que algumas importadoras compram no bruto? Dois motivos. Os principais, tem mais, mas dois motivos principais. Primeiro motivo principal, tonalidade. 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 A tonalidade não adianta, você não tem como discutir com a tonalidade. Se você tem uma tonalidade que a tua cliente já está acostumada com essa tonalidade, compra no bruto. Compra no bruto. Segundo, são peças mais leves, peças de 4 gramas para baixo. Tá? E por último, se compensa comprar na China. Gente, compensa comprar banhado na China? Não. Compensa comprar no bruto ou comprar banhado? Depende. Depende do seu negócio. Se você tem estrutura para comprar no bruto, compra no bruto. Só que tem que fazer cálculo. Se você tem acesso a empresas que têm banhado e o preço é vantajoso, compra banhado, porque o seu lucro vai ser bem maior. Nem sempre você comprar no bruto e mandar banhar vai ser mais barato. Você tem que colocar no... É um assunto bem complexo. Você tem que colocar na ponta do lápis. Tá? Entrega mais uma live. Quase uma hora de live aqui já, tá, gente? Já vou partir pro final. Aguardando ansiosa a compra em conjunto. Fiz primeira compra com vocês. Eliel. Já você está recebendo aí, tá? Gente, dia 15, 2 recadinhos para vocês. Próximo dia 15 agora, uma aula única. Vocês não podem perder. Eu vou trazer todo o conhecimento de 8 anos e técnicas exclusivas de como que a gente faz para poder vender mais de R$500 mil todo santo mês, tá? Fora todo o conhecimento que a gente tem do mercado. E todo esse conhecimento vai ser um passo a passo para você faturar de R$12 mil a mais com semijoias, tá bom? E outra, projeto 747, anota aí, 7h47 da manhã, live comigo, aqui nas duas plataformas, tá? Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva,
Liga as notificações para quando entrar a live, vai estar, ó, plim, plim, você vai receber uma mensagem aí, tá bom? Gente, beijo no coração de vocês e ó, até amanhã.